Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês estejam muito bem. Acabei de chegar da academia e confesso que hoje foi um pouco difícil. Tô naquela fase que a maioria das mulheres tem, né? A energia mais baixa, mais inchada, né? Aquela coisa mais lenta, mais difícil, mais pesado. Mas eu fui mesmo assim. Treinei, fiz o treino completo, devagarinho, mas consegui completar. A gente sente, né, que é diferente quando você tá nos dias normais e você não tá tão cansada, fadigada, que seu corpo tá uma loucura, que você não consegue fazer tudo com tanta disposição. É difícil, mas o importante é ir, não deixar de ir. E eu fui. E agora eu vou fazer meu café da manhã. Tô pensando aqui o que eu vou comer, tô pensando em fazer aquele ovinho com tapioca, ou só ovo, não sei. Só tem um restinho de tapioca. Acho que eu vou comer, tô com saudade. E vocês nem imaginam o que aconteceu, o que eu fiz. Com tamanha inocência, ou burrice, ou falta de atenção. Preguiça, na verdade, preguiça de pesquisar. Eu simplesmente tô aqui fazendo meu café da manhã, tá, gente? Tô fazendo aquele ovinho que eu ensinei pra vocês no outro vídeo, dando uma refogadinha no tomate. E vou jogar o ovo por cima depois, e depois a massa de tapioca. Tem que estar sempre de olho nesses gatos, porque, enfim. Simplesmente, com preguiça de lavar o meu tênis, eu botei na máquina, eu disse que vou lavar seco, né? Vou colocar na máquina, coloco uma lavagem a seco e tá tudo certo. Vai desinfetar, que eu também era o que eu queria, porque eu tô com alergia no pé. E como a gente sua, né, no pé e tal, esquenta, aí eu queria, não vou desinfetar o sapato na máquina. E coloquei na máquina. O que eu não sabia era que a lavagem a seco era em alta temperatura. Vocês conseguem imaginar o que aconteceu? Quando eu percebi, que foi quando eu fui desligar a máquina, porque eu disse, não tá muito tempo, eu acho que já tá bom, não vou deixar muito tempo não. Que ela travou, porque quando ela tá muito quente, ela não deixa você abrir. Pra não correr o risco de levar uma queimadura, né? Pra você não se queimar. E aí o que aconteceu? Ela travou. E aguarde, porque está muito quente. Eu disse, ferrou, meu sapato virou um marshmallow. Foi a primeira coisa que eu pensei, derreteu tudo e virou um marshmallow. Dos males, não posso nem dizer dos males o menor, né? Mas é dos males o menor, porque se tivesse derretido seria pior. Mas o que aconteceu? Ele encolheu. Sim. Ele encolheu. O sapato encolheu e o que aconteceu? Ele tem uma sola embaixo, que laranjinha, que é um pouquinho maior que ele. Atrás você fica uma abinha bem legal. Simplesmente quando eu tirei o sapato da máquina, a aba estava enorme, ou seja, o sapato encolheu. Eu achei que a aba que tinha tipo derretido e crescido, mas não. Foi realmente o sapato que encolheu. E aí, né, o que foi que meu marido fez? Tirou a sola. Na verdade não tirou, porque ela já estava descolando, né? Foi por causa do calor. A cola ficou mole, né? E soltou. Aí a gente tirou a sola, ele botou uma outra cola, colou e cortou a sobra da sola. E deixou para mim, para descansar. Isso foi ontem. E hoje eu fui calçar o sapato, ele só que apertadinho, mas deu certo. Enfim, deu certo, né? Isso é o que importa. Deu pra usar, porque agora eu não posso comprar um tênis novo. Mas deu pra usar e tá tudo certo. Ai! A parte mais difícil é a hora de virar o ovo e ele ficar bem bonitinho. Ai, mas deu certo aqui. Gente, já tomei meu café. Já lavei os pratos que estavam aqui de ontem. Eu durmo com a pia. Se a gente sujar alguma coisa à noite, eu não lavo à noite. Geralmente eu tô muito cansada. A gente janta tarde, tem costume de jantar tarde. E o pessoal brigando ali, ó. Tem o costume de jantar tarde, então geralmente eu não lavo a louça à noite.
Aí lavei agora, né? Tomei café, lavei tudo agora. Tem bastante coisa. E vou preparar o almoço. São 9h40 da manhã. Vou preparar o almoço. Enquanto a comida tá no fogo, que eu consigo deixar sem ficar mexendo, eu vou limpar a casa. Como eu disse pra vocês, eu não faço tudo todos os dias. Eu tenho um cronograma e eu vou explicar melhor pra vocês. Então, enquanto eu faço aqui o feijão, eu vou explicar pra vocês como funciona. Um pouco, né, de como funciona. Hoje é quarta-feira. E ontem, como eu disse pra vocês, né, que eu tô mais chatinha, né, mais indisposta, com a energia baixa e tal, que a gente fica, né, todo mês, no período de ovulação, no nosso período de ovulação, né, a gente fica mais quietinha, mais sem energia, mais indisposta, como eu falei. E aí ontem eu tava mais do que hoje. Eu não cumpri o cronograma, as tarefas da casa. E tá tudo bem. Só que o que acontece? Como é que eu lido com esses dias mais parados, né? De menos energia? Eu faço, é uma dica que eu dou pra vocês. Eu faço somente o que de fato é prioridade. E como eu sei o que de fato é prioridade pra mim, na minha realidade, na minha casa, eu faço aquilo que eu sei que se eu não fizer, eu vou ficar muito estressada por não ter feito. No meu caso, é aspirar a casa. E, abrindo um parêntese aqui, tenham um aspirador. Facilita a vida de vocês. Seja um aspirador manual simples, se puder um aspirador elétrico. O meu é manual, é simples, mas quebra um galho, assim, foi a melhor aquisição até hoje aqui pra casa. Eu ficava assim, esbaforida, eu detesto varrer casa, porque, não detesto, na verdade, aqui é mais difícil por causa dos pelos dos gatos. E a vassoura, ela não vence, quem tem pet sabe que vassoura não vence pelo. Então, precisa sim de um aspirador. É tanto que se você varrer e depois passar o pano, você vai ver que os pelos não saíram por completo. Quando você passa o pano, aí é o maior estresse. Com o aspirador, nossa, sai bastante pelo e quando você passa o pano, não tem aquele estresse e tudo. Então, assim, tenha um aspirador. Então, a minha prioridade é passar o aspirador na casa todos os dias. Todos os dias. Se eu estiver indisposta, na hora que eu levantar pra fazer qualquer coisa, pra, sei lá, se eu vier pegar uma água, ou se eu for fazer qualquer coisa, colocar comida, colocar o prato do almoço na pia, ou nem precisa ter um gatilho, né, pra você fazer isso. Um momento do dia que eu tiver com o mínimo possível de disposição. Porque tem a disposição zero, né? Mas quando tiver um pouquinho melhorzinha, eu vou lá e aspiro, né? Isso acontece com pouca frequência, óbvio, porque o ideal é você cumprir todo o cronograma. Mas quando acontece isso, eu sugiro que você, quando acontecer esses dias, você tá com cólica ou com dor de cabeça, você tá enjoada, ou você tá com dor, não sei, né? Você faça somente, né? Se você conseguir fazer mais, ótimo. Mas se não, faça principalmente aquilo que te deixa estressada. Se você não fizer, você vai dizer, putz, sabe aquele negócio que você olha? Tem gente que faz, meu Deus, eu não consigo ver prato sujo na pia. Tem gente que não consegue, que fica mal. Vai lá e faz isso, lava, né? Tem gente que não consegue ver o banheiro sujo. Então, vai lá e dá um jeito de fazer, mesmo com dor, mesmo cansada. Sei lá, vai quando for tomar banho, já joga água e, tipo, não tem, leva o rodo, o cheirinho, já dá um, sabe? Uma esponja, já passa assim, joga água, puxa água e toma um banho. Então, assim, você já tá ali. Não é uma tarefa extra, você já está dentro do ambiente, já está no banheiro. Então, se torna não mais fácil, mas menos difícil, né, fazer aquilo, já que você já está ali, você já vai tomar banho, você já vai molhar o ambiente, né? No meu caso, é aspirar. Então, é essa a dica que eu deixo para vocês nesses dias mais difíceis, né? Porque nem todo dia é fácil. Então, é isso. Então, hoje, ontem eu tava mais borocochô, hoje eu tô, mas não tanto quanto ontem. Então, o que eu não fiz ontem, eu vou precisar fazer hoje. E outra coisa, eu não fico me cobrando loucamente.
E aí eu mantenho essa lógica da ordem de prioridade com aquilo que me tira do sério, se eu não fizer. E aí eu passo o aspirador, que é outra coisa que eu vou conseguir fazer hoje, que eu não fiz ontem. Aí eu vou lavar o banheiro, tá? Porque eu sei que ele tá numa situação que precisa ser lavado. Então, se eu não lavar, eu vou ficar estressada amanhã ou mais tarde. Gente, esses gatos estão insuportáveis. Às vezes eu tenho vontade de abrir a porta e mandar todo mundo embora. Juro por Deus. E aí eu faço isso, né? Eu tenho a ordem de prioridade. Então, se vocês puderem fazer uma lista, tipo, o que me tira do sério se eu não fizer, né? O que eu não consigo ver desordenado ou fora do lugar. Eu preciso fazer todo dia. É necessário a cada 2 dias ou toda semana. E aí vocês podem fazer uma lista de ordem de prioridade. É assim que você consegue definir o que de fato é prioridade. Porque quando você não tem isso em mente, ou não tem esclarecido, exposto pra você ver, tudo fica muito solto, então você vai fazendo o que você tá vendo primeiro desorganizado, entendeu? Aí às vezes você lavou, pronto, no meu caso, você fica estressado com o chão sujo, mas você vê a pia cheia de prata, aí você vai fazer o quê? Ah, vou começar por aqui. E aí você vai se cansando, e o que de fato te deixa estressada, se você não fizer, fica por último, só que você já tá cansada, você já tá exausta, você já tá, e você vai fazer sem gosto, sem, sabe, tenho que fazer, sabe, fiz tudo isso, vou ter que fazer aquilo. E não funciona, não é legal. Então eu sugiro que vocês façam dessa maneira, colocando, numerando, né, o que de fato é prioridade, que não é difícil de descobrir, porque os pratos, por exemplo, eu assim faço. Tem gente que pira, conheço pessoas que ficam, não saem de casa sem a pia limpa, não façam não sei o que, se não, os pratos não estiverem limpos, tudo lavado, guardado, seco. E eu não sou essa pessoa. Conheço pessoas também que são assim como eu, né? No meu caso, eu chamo, eu preciso aspirar todo dia, questão até da minha própria saúde. E é isso. Então, sugiro que vocês façam isso. Então, hoje eu vou fazer o de hoje, que graças a Deus é pouca coisa, e o que eu não fiz ontem. Ontem eu devia ter lavado roupa, não lavei. Mas eu já coloquei a roupa na máquina. Antes de vir aqui falar com vocês, já coloquei roupa na máquina quando cheguei da academia. E tá lavando. Enquanto isso, eu já lavei a louça, vou fazer o almoço. E enquanto a comida tá no fogo, eu vou fazer as outras coisas. Vou aspirar, vou passar pano e vou lavar o banheiro. Que é isso que eu tenho pra hoje. E aí, nesse tempo, a comida tá pronta e a roupa já tem terminado. Aí eu vou só estender as roupas, tomo um banho e vou almoçar. Percebe como quando tem uma sequência lógica, as coisas fluem melhor e você não perde tempo? Você usa o tempo que uma coisa tá acontecendo e que não precisa de você ali o tempo todo pra fazer outra. Entende? Então eu vou usar o tempo que a comida tá no fogão e que a roupa tá lavando para fazer as outras demandas da casa. E aí no final de tudo, eu vou tomar o meu banho, vou almoçar, se for a hora do almoço. Se não, eu dou uma descansada, relaxo um pouquinho, fico ali assistindo TV, eu faço qualquer outra coisa. E aí, quando der a hora de almoçar, eu vou lá e como. Como eu disse pra vocês, eu sou a pessoa que deixa pra fazer o almoço nos 45 do segundo tempo, né? Falei isso no outro vídeo, se você não assistiu, volta lá, que a gente tem um papo bem legal, as atualizações, enfim. E hoje eu decidi fazer diferente, como eu disse, eu vou tentar ser uma pessoa melhor nesse sentido. Então eu tô deixando a comida pronta, né? Tô preparando tudo pra quando der a fome, já tá tudo pronto. E eu tenho certeza que vai funcionar. E aí aqui eu faço comida para 3 dias, geralmente. Já deixo as guarnições, né, os acompanhamentos já prontos para 3 dias. Por que eu não faço para mais e congelo? Porque eu não tenho uma geladeira, a gente tem um frigobar. Ainda não chegou o momento da gente comprar uma geladeira. Existem muitos fatores, né? E eu acredito que todos aqui sabem que existe um momento para cada coisa na vida. Às vezes a gente quer fazer umas loucuras, a gente quer meter os pés pelas mãos e no médio e longo prazo não é o ideal. E a gente acaba se arrependendo, ou se frustrando, ou gerando uma tristeza desnecessária. Mas é isso. É por isso que eu não faço comida para congelar. Gostaria, amaria ter muita coisa já pronta
né? Pra só tirar do freezer e preparar. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, não é bem assim que funciona por aqui. Então eu faço comida para 3 dias e dá tudo certo. Só a carne que eu preparo todos os dias, né? Deixo já cortadinha, se for o caso, ou dependendo da carne. Frango, eu sempre deixo o frango desfiado. Gosto de ter desfiado, né? O frango desfiado. Eu deixo na geladeira, ele dura ali uns 3 dias direitinho, porque aí é uma opção mais prática para mim. Eu consigo usar no café da manhã, no lanche da tarde, e eu já tenho uma proteína pronta. Então é isso, eu vou cuidar aqui, continuar fazendo as coisas e já já a gente conversa mais. Pronto. Deu o timing certinho, minha gente. A cara dele. Deu o timing certinho. Fiz o almoço. Tinha uma roupa na máquina, como eu falei pra vocês. Mas enquanto batia e terminei o almoço, aspirei a casa, passei pano. A máquina terminou a lavagem. Estendi a roupa, já coloquei outra roupa pra lavar outra leva. E agora eu vou tomar um banho e dar um tempinho e vou almoçar. Quando der a hora de almoçar, eu almoço. Aí ainda tem um tempo livre. Se eu quiser almoçar agora, eu almoço, mas está cedo. E olha como funciona. Tá vendo? Se você tiver o time das coisas, das atividades que você faz diariamente e você fizer um combinado de tempo, dá pra você aproveitar, na verdade, otimizar o seu tempo fazendo todas as coisas sem perder horas do seu dia e ficando extremamente exausto. Você usa o seu tempo com sabedoria, com inteligência, que isso é o que importa pra gente, que trabalha em casa, que tem uma alta demanda no nosso dia a dia, na nossa rotina, que trabalha fora, que tem filhos, que tem marido, que tem casa, enfim. Dá pra organizar. Mas antes, né, comida pras ferinhas. Melhor. Antes e depois eu tomo banho. Senão eu ia suar, porque demanda uma energia que só Jesus na minha vida, viu? Oi, gente, eu aqui de volta pra gente conversar um pouquinho. Ainda tô com a roupa de treino. Não esperem que eu me arrume pra aparecer aqui, tá? Inclusive, isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre as dicas também que eu já dei aqui hoje, sobre você fazer o que dá pra fazer, sobre você não ficar tão afobada com as coisas que você vê dentro da sua casa e que você não consegue fazer porque a tua rotina já é muito agitada e te impede de fazer outras coisas. Então, assim, eu queria trazer aqui um pouco do sentimento que eu tenho com relação a isso, tá? Eu não surto. O que acontece? Principalmente, e aproveitando que isso está sendo muito comentado na internet, no YouTube, tem muita gente fazendo vídeo agora, porque saiu uma matéria no Globo sobre isso, sobre os efeitos colaterais da comparação com relação à vida que é mostrada aqui na tela, né? Essa vida que a gente costuma ver, né? Que o Clube das 5, que é o pessoal que acorda às 5 da manhã, o pessoal que vai treinar, que lê, faz devocional, se arruma, cuida da casa, e parece que tudo flui tão magicamente, parece que essas pessoas têm mais tempo e mais condições de fazer tudo funcionar da melhor maneira possível, de uma maneira que eu dizia até fantasiosa.
E por que isso é perigoso? Eu não cheguei a ler a matéria, obviamente, só li o título e o subtítulo, mas eu já venho falando sobre isso no meu Instagram. E já queria também falar isso aqui, porque a gente, além de ser influenciado para o bem, a gente também é influenciado para o mal. Mas muitas pessoas não têm essa intenção. O que acontece é que a gente começa a se comparar, né? Como eu já falei, por que fulano consegue? Porque tantas pessoas conseguem e eu não consigo. É o seguinte, você precisa focar e observar a sua realidade. Preste atenção ao seu redor, preste atenção à sua rotina, à tua dinâmica, a dinâmica do teu dia, os teus compromissos, os teus horários que você já tem, que são impossíveis de mexer. E você precisa se adaptar a isso, você precisa remanejar as tuas atividades, a demanda da tua vida, dos teus dias, da tua casa, para outros horários, para horários diferentes. Isso não significa que você é menos, significa que você tem a sua vida, significa que você tem uma realidade diferente dessa pessoa que aparece na tela para você, que você assiste, que você acompanha e que você até admira, que você gostaria de ter uma vida como essa, né? Uma rotina dessa. Mas na verdade não consegue. Na verdade, não é que você não consiga. A verdade é que você não pode diante da tua realidade atual. Porque pode ser que um dia você consiga fazer exatamente o que aquela pessoa faz. E pode ainda descobrir que não é o melhor para você. Que não se encaixa com quem você é. Que não combina com você. Como algumas pessoas dizem, acordar às 5 da manhã e treinar não é para todo mundo. E de fato não é para todo mundo, não é para mim. Eu gostaria de ter essa disposição, essa vontade, essa coragem. Vontade a gente tem, né? Mas essa disposição, eu queria que o meu corpo funcionasse às 5 da manhã. Acordar, colocar roupa de treino, tomar um café, sair para treinar, voltar e fazer a vida acontecer, como a gente vê tanto. Mas está fora da minha realidade, está fora da minha alçada. Não é pra mim. Tô até com a minha garrafa d'água aqui. Por isso que tá aqui na frente. Deixa eu tirar um pouco. Deixa eu cobrir aqui a bagunça. Eu tô no quarto da bagunça, afinal. Mas está fora da minha alçada. Percebe que eu posso fazer igual ou mais, né? Se for necessário, como essas pessoas mostram, em horários diferentes, em realidades diferentes. Eu posso fazer menos e ser tão eficiente e tão eficaz quanto essas pessoas. E eu vou te dar um exemplo. Você precisa, primeiro de tudo, não flertar com o estresse. Você precisa não flertar com as tuas emoções. E como é que você pode fazer isso, levando em consideração a tua rotina, a demanda da tua casa, a demanda do teu trabalho? Você precisa, antes de mais nada, linkar o que é prioridade. E olha, uma observação aqui. Tudo não é prioridade. Ah, isso é prioridade. Eu escutava muito, tá? Quando eu trabalhava numa empresa, até eu falava às vezes assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta se tudo é prioridade? E não, tudo não é prioridade. Você pode linkar as prioridades de acordo com a tua tolerância, quando depende de você. Nesse caso, as atividades da casa, né? De acordo com a tua tolerância emocional, sabe? Com o teu pavio, com o teu nível de estresse. Até onde eu posso ir sem me estressar, sabe? Eu não preciso chegar no meu ponto de estresse para poder fazer determinada coisa. Então, eu sugiro que, linkando essas prioridades, o que eu não posso deixar de fazer. O que eu não posso deixar de fazer. Porque se eu não fizer, eu vou ficar estressada, vou ficar frustrada, vou ficar chateada e vou diminuir o meu nível de confiança em mim mesma. Sabe? Eu tenho a minha prioridade, eu tenho o meu medidor de estresse. Eu sei
o que eu preciso fazer para não ficar estressada. Eu sei que se eu não fizer, eu vou ficar chateada, vou ficar estressada. E eu vou dizer para vocês, com relação às atividades da casa, no meu caso, é não aspirar a casa, não limpar o chão. Eu gosto de ver o chão limpo, é chato, é trabalhoso, eu fico muito exausta porque eu tenho gatos, então a limpeza é diferente, mas eu preciso aspirar a casa todos os dias. E quando eu não faço isso, por algum motivo, eu fico chateada, eu fico triste. Isso também é uma coisa ruim. Você precisa entender que nem todos os dias são iguais. Cada dia exige uma demanda diferente. Por mais que você tenha uma rotina muito bem definida, você não controla tudo. Então, haverão dias que nem tudo vai sair conforme você planejou, entendeu? E aí você precisa pensar nisso com carinho e se respeitar. Mas, voltando aqui, né, para o nosso não flerte com o estresse, não flerte com as tuas emoções, é sobre isso. É você saber o que de fato é prioridade e entender que nem tudo é prioridade. Prioridade é o que vem primeiro, como a gente vê ali no livro do Essencialismo. Prioridade é o que vem primeiro, é o primordial, é o antes de tudo, sabe? Tipo, quando eu acordo, qual é a primeira coisa que eu faço? Abro o olho. Eu não tenho como escovar os dentes antes de abrir o olho. Acontece às vezes, mas eu abri o olho em algum momento. Então, existe sim o que é prioridade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ai, difícil pra mim isso aqui, viu? Muito difícil beber água. Mas enfim, voltando. Você precisa definir antes de tudo o que é prioridade, o que vem primeiro. O que se você não fizer, você vai ficar estressada, frustrada, isso vai mexer com as tuas emoções, você vai ficar mal, você vai ter ansiedade, você vai ficar aborrecida, você vai começar a trazer à tona sentimentos que você não gostaria de ter e que são reflexo de traumas até. Ouso dizer isso, viu? Falo por experiência. Quando eu não faço algo, meu cérebro ele me remete a cenários passados que me doem. Então, o que eu faço? Eu evito estar nesse lugar. Eu evito me expor a esse estresse, a esse aborrecimento, entende? Então, assim, não flerta com o estresse, não flerta com as tuas emoções. Tem gente que fica mal por não fazer determinada atividade naquele dia que ela julga importante. E eu acredito, é por isso que eu tô falando isso, porque acontece comigo também, sabe? Então, é importante, pode ser uma coisa só, gente. Eu tenho um cronograma de atividades diárias da casa, para cuidar da casa. Eu tenho. Mas eu não surto quando eu não faço uma, duas ou três coisas. Desde que eu faça aquilo que eu sei que eu preciso fazer para ficar em paz. Sabe? O mínimo possível. É o mínimo possível que eu falo. Não é tipo você fazer cada vez menos ou sempre fazer o menos. É você fazer o que é possível. E por que é o mínimo possível? Porque é só uma parte do todo. É só uma parte do todo. Por isso que é o mínimo possível. O mínimo que dá para fazer. O mínimo possível é isso. O mínimo que dá para fazer. A parte do todo que dá para fazer. E esse mínimo possível faz toda a diferença no teu dia, na tua vida, na tua rotina, nas tuas emoções. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, é como quando você vai viajar e você precisa fazer a mala. Se tu não tem um checklist do que você precisa levar, você corre um grande risco de esquecer alguma coisa. E isso vai te deixar muito estressado. Muito, mas muito estressado. Porque imagina se essa coisa é algo fundamental para você. Digamos que você está viajando a trabalho e você escolheu a roupa ideal que você se imagina lá na reunião que você vai participar, no evento da empresa que você vai participar. E quando você abre a mala, cadê a roupa? Não estava no teu checklist. Ou você nem sequer fez o checklist. E aí você descobre que não só a roupa você esqueceu sua maquiagem, seu sapato, a bolsa que você imaginou que iria, os acessórios que você gostaria de usar naquele momento. Imagina a frustração. Então,
tudo isso são coisas que nós podemos evitar com atitudes simples, com tarefas simples, entende? Por isso que eu falo que o básico funciona e que o mínimo possível nos dias mais difíceis, nos dias mais pesados, que existem, principalmente para nós mulheres, nós sabemos disso, que existem os dias que a gente tá com a energia baixa, que a gente só quer ficar deitada, ou que a gente não tá com muita disposição para fazer tudo o que a gente planejou que faria. Então, coloca esse mínimo possível na tua lista de prioridade e deixa que ele seja rei, sabe? Deixa que essa prioridade te oriente para o que você quer sentir no final de um dia, tá? Então, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu quero falar e que eu vejo muito nesses vlogs, nos vídeos de rotina, das pessoas que eu acompanho, que até gosto, mas que nos afetam negativamente em determinado ponto. É uma das coisas, tá? Tudo isso que eu falei, óbvio, de fazer parecer que tudo flui lindamente, magicamente e leve. E a gente sabe que na maioria das vezes não é assim. A maior parte das pessoas tem uma rotina corrida, tem uma vida corrida, trabalha fora de casa, tem filhos, marido, casa, mais de um emprego muitas vezes, e a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Nem tudo funciona como um conto de fadas. E aí, uma das coisas que me pega, sabe? Na verdade, que me pegava, não me pega mais, por isso que eu tô gravando esse vídeo, é se arrumar para viver o dia, se arrumar para fazer as coisas de casa. Então, pode ser polêmico, posso ser cancelada, mas não me importa. Eu quero trazer aqui para vocês a realidade. Eu quero trazer aqui para vocês a vida comum, a vida que a gente costuma ver e que a gente costuma viver. Se você não é rico, se você não é milionário, tá? Se você não tem grandes posses, não tem uma rede de apoio, não só para cuidar dos teus filhos, mas também para te ajudar em casa. Então, assim, eu tô trazendo essa realidade para o contexto da maioria, que é se arrumar para ficar em casa. Eu não me arrumo para ficar em casa. O que acontece? Onde eu moro em Recife, se você não conhece. Aqui é quente pra caramba na maior parte do ano. E quando não é quente, é quente. Porque aqui nunca é frio, mas nunca mesmo é frio. Talvez em algumas regiões, não sei, mas aqui na região metropolitana é quente, maior parte do tempo. E um banho frio não resolve. Então, veja bem, eu não me arrumo para arrumar a casa. Para mim, não faz sentido. Para minha realidade, talvez faça para sua. Talvez você se sinta melhor, né, se arrumando para viver o seu dia, para cuidar dos seus, para cuidar da sua casa, para mandar uma mensagem para o teu cérebro que esse é o ponto inicial para que você faça um dia melhor. Mas não é algo que para mim, tá? Para minha realidade, repito, funcione. Não funciona. Não é algo que eu preciso fazer para viver o meu dia. Não é algo indispensável, não é uma prioridade, como eu falei, para que eu faça o que precisa ser feito. Muito pelo contrário, e eu já testei, tá? Já testei, não tô falando sem nunca ter testado, já testei. Me arrumar, colocar uma roupa mais, né, ajeitadinha, não tão arrumada por causa do calor, porque o calor atrapalha muito, e não funciona. Pra mim, não funciona. Eu me arrumar, ou, sei lá, só colocar roupa mais legal, arrumar o cabelo e fazer as coisas. 10 minutos, 5 minutos de atividade, eu já estou pingando. Então, entenda que cada realidade, de fato, é uma realidade. Mas você precisa olhar para isso com carinho. Eu não sei se foi aqui, eu acho que foi no Instagram que eu falei que uma influencer
que eu mandei uma pergunta na caixinha de pergunta, né, que ela abriu, e ela me respondeu, aqui também é quente, mas pra mim não é um problema, eu me arrumo e tal, mas cada um com a sua realidade, fato, cada um com a sua realidade, mas cadê a empatia, sabe? É óbvio que você não vai ficar desleixada, só vestir roupas velhas, principalmente se você é casada, né, se você divide a vida com alguém, até por respeito à pessoa, por amor à pessoa, né, você não vai ver malamanhada, mas maquiada, uma roupa melhorzinha que você pode até usar pra sair, pra mim não funciona. Eu não vou ficar desleixada, é diferente. Não se arrumar de desleixo é completamente diferente, tá, minha gente? É importante você tá com as sobrancelhas em dia, com o cabelo arrumadinho. Meu cabelo tá bagunçado porque eu vim do treino. Então, assim, e eu ainda vou fazer as coisas. Aí, é isso. Ainda vou tomar banho, ainda vou cuidar. Ainda vou viver esse dia, tá? Então, eu preciso que vocês olhem com carinho pra isso. Não é desleixo, tá? Eu só não me emperiquito toda pra fazer atividades que eu sei que demandam muito esforço, que eu vou suar, vou ficar esbaforida, e daqui a pouco eu preciso tomar outro banho pra me sentir renovada, sabe? Então, não faz sentido pra mim. Se faz pra você, ótimo. Que sorte a sua! Gostaria de morar num lugar menos quente, tá? Pra conseguir, tipo, me arrumar e tá sempre bonitinha, pra conseguir fazer as coisas sem me desgastar tanto fisicamente, sem suar tanto, sem ficar morrendo, sabe? Mas não é a minha realidade. Por isso que eu peço pra vocês olharem pra realidade de vocês com carinho. Olhem com carinho, mas principalmente com respeito. Respeitem a realidade de vocês, a rotina de vocês. A sua rotina é a rotina perfeita. Eu já falei isso. Porque é o que você consegue fazer dentro do teu cenário, dentro da tua realidade, dentro do que é possível, dentro das tuas possibilidades. Então, não se cobra, não se martiriza, porque A, B ou C consegue fazer lindamente, magicamente as demandas, consegue realizar as demandas do dia dessa forma. Tá? Não se culpa, não se condena. Não é assim que funciona. Essas histórias estão aí para inspirar, para dizer, poxa, que legal. Seria interessante se eu colocasse essa rotina na minha vida. Eu posso fazer um teste. E aí você tem que saber manejar o teu tempo, manejar a tua realidade. Fulano faz isso quando acorda às 5 da manhã. Não consigo. Não consigo fazer neste horário, mas eu consigo inserir essa rotina na minha vida. Isso é que faz a diferença. É você conseguir mudar a tua vida para melhor sem copiar. Entendendo que cada um, de fato, tem a sua realidade, as suas limitações. A gente precisa se atentar a isso. A gente precisa não se sobrecarregar com esse excesso de produtividade, essa produtividade tóxica que deixa a gente sufocado. A gente precisa saber separar as coisas. A gente precisa aprender a separar as coisas, se inspirar e não se sentir mesmo por não fazer igual. Entende que o segredo é só esse, que não é nada, não é um bicho de 7 cabeças. Você só precisa ajustar a tua realidade. Antes eu ficava mal. Antes eu tentava copiar. Vou fazer igual fulano, que faz isso, nesse horário, assim, assado. E não dá. Eu não sou uma pessoa matinal. Eu faço tudo que fulano faz. Mas onde é possível, no horário que cabe na minha rotina. E de um jeito leve, que o mais importante é que seja de um jeito leve e que te traga paz. Você precisa ter paz na sua rotina, no teu dia a dia, nos teus afazeres, na tua demanda. Você precisa sentir paz por conseguir realizar o mínimo possível. Quando você consegue realizar o máximo, uau! Comemora. Mas comemora também quando você consegue realizar o mínimo possível, porque você também se propôs a fazer o mínimo possível nos dias difíceis, nos dias mais cansativos, mais lentos, mais cinzas talvez. Então se respeita, se olha com carinho, olha para tua rotina, olha para tua realidade. Eu repito,
Tenha carinho por você, pelas tuas condições, pelas tuas possibilidades. Eu gostaria de fazer muito mais, mas eu faço tanto. Isso me traz tanta paz, porque eu faço o que eu gostaria de fazer dentro da minha rotina, no horário que eu consigo, e no final do dia eu tenho a mesma sensação de dever cumprido que provavelmente aquela pessoa que acorda às 4 ou 5 da manhã tem. E veja, eu consegui tanto quanto aquela pessoa. Então não deixa isso te abalar, não deixa isso te derrubar, tá? Só aprende a identificar o que é prioridade e aprende que a tua rotina é a rotina perfeita e que você é mais que vencedor. Pronto, banho tomado, até o cabelo eu lavei. Coloquei uma roupinha fresquinha, agora eu vou almoçar, olha o pratão da garota. Vou almoçar assistindo Kardashians. Vocês gostam? Eu tenho gostado, eu tinha muito preconceito, não vou mentir não. Mas eu comecei a assistir, dei uma chance, né? Vou começar a assistir. Aí eu, não é pra mim não, isso não. Aí passou um tempão, eu vou assistir. Eu acho que foi eu tinha preconceito, aí não assisti. Aí dei uma chance, não assisti. Na terceira tentativa, né, de assistir, eu gostei. E tenho gostado. Tudo é filtrar, né, minha gente? Você precisa filtrar. O que tá ok pra você e o que não lhe serve, você descarta. Mas o que tem algum ensinamento, ou pelo menos algum entretenimento saudável, aí você retém. Tenho gostado. Vou almoçar assistindo. Já são 4 horas da tarde e já assisti 2 episódios da série das Kardashians. Me empolguei e eu vou assistir outro. Tomei aí. Fiz um lanchinho aqui. Banana, cacau em pó e granola. Queria comer outra coisa? Queria, mas... Então vai ser isso. Pelo menos é um lanchinho... É fruta, né? Eu dei uma incrementada aqui pra ficar mais gostoso, mas... É isso. Vou assistir mais um episódio. Prometo que só mais um.